No dia 14 de outubro, Urano e Vênus chegam ao auge do ciclo, trazendo à tona rupturas, transgressões, rebeldias, imprevisibilidades para as relações, amores e finanças. Eu sou Cláudio Costa, astrólogo, vamos conversar e entender um pouco mais desse movimento hoje. É o momento do auge que é marcado pela oposição, ou seja, há um aspecto entre os planetas, a Vênus andou o suficiente para se encontrar mais uma vez com Urano e recebe dele a oposição. Então, nesse momento, é como se estivesse um olhando para o outro. É similar à fase de lua cheia, que traz à tona os resultados. Quer dizer que agora a gente vai ver tudo que foi iniciado lá no dia 18 de maio, quando aconteceu a conjunção. Então é importante a gente enxergar o que vai vir à tona, o que ficou, o que aconteceu já neste ciclo, lembrando que o auge não é o fim. O ciclo só vai terminar na nova conjunção. Por isso é importante entender os resultados, trabalhar da melhor forma possível para continuar. O que aconteceu até aqui? O que desenvolveu até aqui? O que vem à tona e como eu preciso seguir de agora em diante? Então é um aspecto que traz incômodo, que é para movimentar, que é para fazer a gente seguir dentro daquilo que os temas da Vênus tanto necessitam. Então, Urano que traz esse efeito de ruptura, de transgressão, de rebeldia, de rompimento, o grande quebrador de correntes, como eu gosto de chamar, dentro dos temas da Vênus, dos relacionamentos, parcerias, acordos, finanças, amores, moda, estética, beleza. Já estão cansadas de me ouvir falar, mas é para ser mais livre. A princípio, esse é um impulso. Traz um elemento excêntrico, um elemento de estranheza, de progresso. Então, a relação não pode ficar muito estagnada, com essa força de Urano e Vênus. Ela é para movimentar, ela é para que se ame mais livremente. Só que o impulso de Urano, ele é radical. Ou ele aprisiona ou ele liberta. E muitas vezes a gente resiste fazendo força. Então a gente quer aquela relação ali, muito bem conhecida, do jeitinho que ela sempre foi, não quer que mude, e Urano sinaliza a ruptura, Urano sinaliza a mudança. Ou seja, o que vem à tona agora é para a gente entender e analisar melhor os temas que a Vênus representa e como a gente lida com eles. Então, na relação, se é uma relação que está muito restrita, tende a ter um incômodo, a manifestar uma insatisfação nesse período. Eu vou deixar aqui também o vídeo do momento da quadratura para quem não assistiu, dar uma assistida e ver como o ciclo começou a desenvolver, porque agora a gente tem o resultado disso. Vale lembrar que a Vênus, segundo a tradição grega, a mitologia grega, nasceu do testículo de Urano, a Afrodite, da espuma que se formou no mar após a castração de Saturno, causou no Urano, o testículo dele cai no mar e dali nasce Afrodite. Então a Vênus, que é pela tradição romana, o nome vem da tradição romana, mas a sincronicidade é muito grande, então a gente fala que a Vênus nasce de Urano. Ela carrega essa sementinha, ela não é... Eu já falei isso, todos os vídeos eu tenho falado muito isso, porque eu vejo pouquíssimas pessoas falando desse caráter revolucionário, de causar mesmo rupturas, transgressões. Quando eu falo ruptura, é uma mudança brusca, que às vezes a gente nem se dá conta. Então, no dia que acontece o aspecto, aparentemente está tudo certo, mas daí um tempo a gente percebe que, opa, a coisa mudou, não é mais assim. Então, tem esse jogo, tem essa energia, que essa energia de Urano é para que a Vênus seja livre. Então ela pode ser uma Vênus empoderada, representante do feminino, porque o símbolo da Vênus é, de fato, o símbolo do feminino, da luta feminina por igualdade, da luta contra a misoginia, e contra a discriminação. Então a Vênus representa tudo isso. É a partir do amor
que carrega essa semente poderosa de Urano que pode causar rupturas, causar progresso, causar inovação, causar até mesmo a mudança de tudo que está aí estruturado na nossa sociedade. Eu acho até por isso, que se tem tanto medo do feminino, que se tem tanto medo da força feminina, porque, a gente sabe o quanto nós, homens, somos seres extremamente limitados, quanto o patriarcado é opressor, é controlador e é adoecedor para todo mundo. Então, o medo, dessa força revolucionária a partir do amor, a partir da Vênus, é que pode causar, sim, verdadeiras rupturas na nossa sociedade, se a gente souber trabalhar com essa força tão poderosa e esquecer um pouco dessa ideia de Vênus adorno, de Vênus que é meramente um objeto para embelezar. Tá ali fazendo uma figuração e passar a ser protagonista de fato dessa história, mudando radicalmente o cenário da nossa sociedade. Vênus em oposição no mapa astral, o que isso significa? Basicamente, nos temas da Vênus, dos quais o relacionamento é um dos mais importantes, mesmo quando a gente fala em finanças, a gente está falando de se relacionar, porque muitas vezes isso depende de outras pessoas, Então essa é uma força que depende ali dos relacionamentos em geral. Então é uma pessoa que tende a vivenciar isso de forma mais extrema possível. Às vezes ela vai estar numa relação que é mais aprisionada, mais contida, mais fechada. Quando acontece um trânsito, uma ativação, ela quer se rebelar contra. Ela não vai aceitar ser diminuída muitas vezes. Principalmente quando ela tem consciência da sua própria força. Consegue dominar uma Vênus que está enfraquecida. Até por isso que a gente tem uma cultura, que bate sempre aí no feminino. Porque quanto mais castrada for a energia feminina, mais dócil fica. Então é uma questão a se pensar, porque essa oposição ela não pode ser vivenciada de outra forma. Ora ela vai tender para o lado do Urano e ora ela pode ser que ela queira ser simplesmente ali a Vênus. Então ela entra em contato com aquilo que ela representa, o feminino, dependendo da posição do mapa, mas ela está sempre ali incomodada, vamos dizer assim, por essa força que quer que ela seja livre, que quer que ela se liberte, vivencie a sua excentricidade nas relações. Então ela ama de uma forma diferente, de uma forma estranha até. E ela precisa lidar com essa estranheza porque é algo natural. Não adianta tentar simplesmente entrar numa relação padrão de que tá ali dentro das caixas, que cabe na descrição, que cabe nos papéis, que ela vai se sentir aprisionada. Por outro lado, ela precisa lidar com esse impulso que às vezes é para radical, Que é para romper com tudo, chutar o balde e criar um espaço ali de liberdade. Então, se ela estiver aprisionada demais e ao mesmo tempo que ela vai se fortalecendo, ela consegue ganhar forças ali, ela recupera sua energia para que ela rompa com aqueles grilhões e saia, da relação. Ou seja, é uma pessoa que dificilmente ela vai se enquadrar numa relação muito fechadinha, numa relação que tudo é muito certinho, no sentido de que a pessoa faz isso, a pessoa tem que fazer aquilo, dos papéis muito bem definidos, porque ela não tem o elemento da estranheza, da diferença, do diverso, e isso vai ser sempre uma falta. Vou deixar aqui na tela também as datas, de todo o ciclo, incluindo a conjunção, a quadratura, oposição e a nova conjunção também. Então todas as datas estão aqui, anotem, e eu vou deixar também na descrição para facilitar. Bem rapidinho, vamos dar uma olhada na mandala para a gente ver quais os outros potenciais estão desenhados ali. Compartilhe esse vídeo com amigos e pessoas que possam se interessar. O canal é independente e quanto mais gente tiver acesso, melhor. Mandala na tela, do momento em que acontece a oposição de Urano a Vênus, no dia 14 de outubro, às 19h21 do horário de Brasília. Mapa traçado mais uma vez
vez aqui para contagem. Então, a Vênus a 26 graus de Escorpião, recebendo a oposição de Urano a 26 graus de Touro. Momento do auge, momento da colheita. O que isso vai trazer à tona, né? O que fica claro a partir de agora, né, conforme essa energia do transpessoal que é Urano, e o que influencia nos temas da Vênus a partir desse momento. Urano que ainda está retrógrado, né, fazendo sua revisão, o que pode tornar até mesmo trazer um certo desafio para enxergar o que esse auge representa, né? O que foi iniciado lá atrás, no dia 18 de maio, que agora está sendo mostrado para a gente. No momento do auge, ela faz também um trígono com Marte, né? Então, uma energia fluente, uma energia que requer tomar iniciativa para aproveitar. Quer dizer que é preciso agir dentro desse resultado que foi mostrado. Só que essa ação, ela não vai ser a partir de um incômodo. A gente tem que ver o que veio à tona, entender os resultados e a partir dali tomar atitude nos temas da Vênus. Então eu vi que a relação, né, tá me aprisionando, eu preciso movimentar, né, tomar alguma atitude para que aquilo ali mude, para que o resultado no fim do ciclo seja outro. Então Marte sinaliza algo muito importante, que a gente precisa agir dentro dos temas da Vênus de acordo com o resultado que Urano está mostrando, porque senão a gente não aproveita o potencial. Outra energia que ela traz também é um sextil com Plutão, pedindo que a gente tenha, né, a partir dessa força aqui do sextil, que a gente purifique, limpe, faça as purgas necessárias, jogue fora aquilo que não está prestando nas relações, dê uma limpada. Então, até mesmo para agir, é preciso dar essa limpada, né, enxergar aquilo que estava oculto, aquilo que foi trazido à tona, né, mais uma vez, agora pela força do Plutão para aproveitar nesse sentido. Então tem que fazer como se fosse uma limpeza, jogar muita coisa fora para aproveitar e não agir pela carga, muitas vezes negativa, que pode trazer. Ela faz também um trígono com Netuno, né? Então a sensibilidade, a empatia, a compaixão, o amor incondicional para lidar com os temas da Vênus de forma profunda, de forma intensa. Mas também é o Netuno e a gente precisa se atentar para as confusões, para as miragens, para as ilusões, né, que há algo ali que pode nublar mesmo os temas da Vênus, impedindo que a gente enxergue com clareza nesse momento. Só que vale a pena lembrar que é um trígono e é uma energia fluente. Então a gente não sente esse incômodo. É como se passasse despercebido e muitas vezes é aí que pode estar o problema, né? Então é importante se atentar para isso, para enxergar essa confusão, dissipar essa névoa antes de tomar uma atitude. Mesmo que essa atitude dependa da nossa iniciativa, como mostra o trígono com Marte também. O ascendente a 12 graus de Touro, então a gente tem que agir, né, incorporar a persistência, a objetividade, a praticidade, né, manter os pés no chão. Isso ajuda, inclusive, a não deslumbrar demais por conta do Netuno, a trabalhar, né, desenvolver a resiliência dentro dos temas da Vênus. Vale lembrar que é um signo regido pela própria Vênus. Então, a energia que a gente pode incorporar acaba beneficiando também a forma como a gente vai lidar com os temas, né, que ela representa. Lá no meio do céu, a 12 graus, o signo de Aquário como bússola. O signo regido por Urano. Então é muito importante que, mesmo que a gente, né, para carreira, vida pública e profissão, lidando com os temas de Vênus, tem que ter um certo olhar do coletivo, um certo olhar fraternal, olhar para os grupos do qual a gente pertence e procurar agir para os temas da Vênus, né? Então nas relações, por exemplo, mas agir de forma benéfica, né? Para criar um foco no bem comum. Então não só eu vou olhar o meu lado na relação e tomar uma atitude, mas eu vou agir também pensando no outro, né? Considerando o outro e tendo essa visão mais empática. Aquário também é o signo da diversidade. Então quanto mais eu trabalhar com esse lado
do amor, né, como eu falei, do amor como força revolucionária, para aceitar as diversidades, lidar com o diferente, com o excêntrico, melhor vai ser para os temas da Vênus e também produzir um efeito positivo na sociedade. Porque Aquário é do social, é do coletivo, não tem jeito. E a gente precisa se empenhar muito, né? Porque sempre que o Aquário aparece no meio do céu, como é o caso dessa mandala, eu falo que tem uma certa relevância, né, nos temas dali do aspecto que está acontecendo por conta da fase de transição para a era de Aquário. E é tudo isso que eu vejo nessa mandala, né? Espero que seja útil aí para todo mundo. Ou seja, né, não só a gente precisa enxergar o resultado, ver o que está sendo trazido à tona e trabalhar a partir de então, né? Pensar no dia da conjunção, o que estava acontecendo lá, o que aconteceu nos temas que a Vênus representa na minha vida. E a partir daí, então, busque nas agendas, nos feeds, né? Nos stories, aonde foi que você postou, o que você estava postando no dia. Né, o que estava acontecendo no dia 18? Eu trouxe algumas notícias que foram, né, que podem ter relação com a conjunção que aconteceu no dia 18 de maio e que agora a gente pode prestar um pouco de atenção para ver quais foram os desdobramentos. Como, por exemplo, foi o dia ali em que teve, né, a queda do helicóptero do presidente do Irã e acabou falecendo. Então, agora, o Irã que tem o Urano, né, a 26 graus de Touro. Então a conjunção aconteceu a cerca de 3 graus de distância do Urano da nação. O que essa ruptura, o que esse evento causou? Nós vamos enxergar o resultado agora. Então vamos observar o que será que vai acontecer com esse país nos próximos dias, né? Uns dias antes, uns dias depois, com a oposição entre Urano e Vênus. O que vai acontecer no Irã, que está, de certa forma, relacionado com isso que foi iniciado a partir do momento em que o presidente faleceu. Uma outra notícia interessante que casa direitinho é que no dia, né, foi autorizado ao Julian Assange, que estava preso há muito tempo, né, apresentar ali uma defesa contra a extradição para os Estados Unidos. Então ele teve essa oportunidade que a gente já sabe, né? Mais tarde ele conseguiu a liberdade, mas a gente vê que isso aconteceu no dia da conjunção. Esse assunto vai voltar a ser mexido durante a oposição, a partir da oposição, vamos ficar de olho. Outra coisa que também aconteceu nesse dia foi que as bombas começaram a drenar as águas das enchentes de Porto Alegre. E isso marca, né, porque a Vênus representa o financeiro e essa enchente, a terrível enchente do Rio Grande do Sul, né, causou muitos prejuízos financeiros. Mas também foi a época que se falou muito, mandou muita ajuda, que ia liberar recurso, que não sei o quê. Será que esses recursos chegaram? Será que é isso que a gente vai ver? Quais foram as rupturas inegáveis, né? Além de todo o prejuízo social, da tragédia, da perda das pessoas, o que mais essas rupturas causaram para a cidade de Porto Alegre, mas também para todo o estado do Rio Grande do Sul. No momento da oposição, a gente vai ver isso sendo trabalhado, sendo mexido mais uma vez aí na coletividade. Eu trouxe esses exemplos para vocês entenderem como a gente trabalha com os ciclos dentro da astrologia. Então não é simplesmente pegar e ver, essa oposição tá mexendo com a minha casa tal, onde está o meu escorpião, onde está o meu touro, isso é necessário. Mas também entender o que começou de fato na sua vida no dia da conjunção, que começou, teve o desenvolvimento a partir da quadratura, está chegando ao auge, mas ainda tem a finalização e a nova conjunção para fechar o ciclo. Por isso que eu falo, né? Voltem nas agendas, o que estava acontecendo no dia, quais foram os efeitos e onde você recebeu essa conjunção para tentar aproveitar melhor o resultado. Porque senão fica uma coisa assim, hoje está acontecendo um aspecto lá na astrologia que eu não sei direito e tal. Fica todo mundo perdido, quando na verdade a riqueza dos ciclos, a riqueza dessas fases, né, do qual o ciclo se divide, é justamente que a gente saiba trabalhar melhor os temas que estão acontecendo na nossa vida. Não quer dizer que a gente vai controlar de fato o que acontece, isso não é possível.
Muitas vezes a gente não consegue nem prever o que vai manifestar, mas uma vez que já manifestou, é sempre mais fácil olhando para trás, a gente consegue ter esses efeitos, entender os resultados e usar isso favoravelmente de agora em diante. Então a gente está chegando ao auge, mas tem a quadratura minguante e a nova conjunção para que de fato o ciclo se feche. Ou seja, a oportunidade que a gente tem de chegar lá no dia 4 de julho de 2025 desenvolvendo uma certa liberdade, né? Vivenciando os temas da Vênus de forma mais livre, utilizando essa força revolucionária poderosa do amor, que pode ser muito mais do que a gente imagina para impulsionar mudanças positivas. A mensagem é essa, eu fico por aqui. Se inscreva no canal, deixa aí seu like, ativa o sininho para receber notificação sempre que eu postar um vídeo novo. Lembrando que a gente tem a área de membros aqui do canal com mandalas antecipadas, mandalas exclusivas custando menos que um cafezinho, R$ 4,99, mas é uma ajuda solidária, ajuda quem pode, ajuda quem quiser, e quem não quiser ou puder, continue comentando, compartilhando, deixando aquele like que incentiva o trabalho da mesma forma. E que estejamos todos sintonizados com as forças da natureza que nos conectam à Mãe Terra e que ela zele por nós sempre.